Alô, Baixada Santista, Sem Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua... Deixa eu me arrumar aqui, porque eu sentei correndo. O Adilson Júnior me atrapalhando aqui. Mas deixa eu me arrumar. O Adilson não precisa se preparar, porque ele já é bonito. Então, qualquer imagem do Adilson é impressionante. Nós temos uma competição aqui, viu, Wagner? Do convidado mais bonito, ganhou o Filete, Eduardo Filete disparado. Só que em segundo lugar... pouquíssimos votos o Adilson Júnior. É porque o Filete, diz que o Filete, a pessoa ia na clínica Filete, se votasse nele, ganhava 10% de desconto. Então deu um salto lá. Concorrência desleal. Concorrência desleal. O programa de hoje conta com um vereador na cidade de Santos, vereador pelo PT, Adilson Júnior. Gentilmente vindo ao programa. E também, ao meu lado, o representante do Democratas de Cubatão, o Wagner Nunes, também gentilmente vindo ao programa. Olha, eu queria começar o programa falando sobre esse pacote econômico que a presidente Dilma lançou, não é? Acabou de lançar aí o Manteiga, lançou esse pacote econômico. Ela disse que assim que voltasse da Índia, está aí a Dilma no anúncio do pacote econômico que corta impostos para estimular a indústria. Uma série de medidas aqui, vamos comentar algumas destas medidas. Olha só. Redução de IPI para carros de montadoras que comprarem peças nacionais e investirem em pesquisa e inovação. As empresas deixam de pagar 20% de contribuição ao INSS e o Tesouro Nacional vai bancar a eventual diferença. Redução de impostos de importação, IPI, PIS e COFINS em equipamentos e investimentos em portos e ferrovias. Adiamento do pagamento de PIS e COFINS para 5 setores. Incentivos no imposto de renda para pessoas físicas e jurídicas. Instalação de 19 câmaras de competitividade. Levar banda larga a metade das casas nas cidades até 2014. E 15% das casas... Olha, muita coisa. Ô Adilson, como é que você viu o anúncio dessas medidas? É uma preocupação com a crise internacional? Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, Augusto, Wagner. Sem casa, uma alegria, uma satisfação poder voltar aqui ao programa. Realmente com bons olhos, né? No que pese a economia brasileira, ela é bastante sólida, ou seja, nós temos 360 bilhões de dólares de reserva. Um país que cresce ao ano 8%. Não é mais, e não dependemos tanto do mercado externo, aliás, não dependemos do mercado externo, por termos um mercado interno bastante, não só competitivo, mas também dinâmico, né? Mas é uma medida, claro, para prever futuras manifestações do mercado, até porque essa questão da economia ela é bastante oscilante, não é? E nós vivemos ao lado de países que não vivem tão bem economicamente quanto nós, está aí, Uruguai, Argentina, dentre outros, né? E apesar dessa questão sólida da nossa economia, acho que são medidas bastante válidas para desonerar realmente, por exemplo, a folha de pagamento, né, da indústria, com isso acelerar a produtividade, com isso gerar mais empregos e fazer de fato a roda da economia girar. Então são várias medidas, como você disse, né? A redução da linha branca, como já vinha fazendo, de móveis, dos eletrodomésticos, agora na questão da indústria automobilística, ou seja, e muitas outras ações, retirando aí o 20% do patronal, né, do imposto patronal, ou seja, tudo isso para você cada vez mais solidificar a economia interna, possibilitar ao empresário uma segurança maior e, com isso, claro, gerar mais empregos e deixar o nosso mercado interno bastante competitivo. O Wagner, 15 setores da economia vão ter 20% de desconto na contribuição do INSS. São 15 setores da economia que, de acordo com o governo, foram mais atingidos pela crise global. Boa tarde, obrigado por vir ao programa. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, Adilson. Boa tarde à população de Cubatão, a nossa cidade que está comemorando mais um ano de existência. Segunda-feira, né? Dia 9 de abril.
E em relação ao pacote econômico lançado pela presidente Dilma, é bom, mas falta muito ainda, viu, o Adilson? Você fez alguns comentários da economia do Brasil ser sólida, temos 360 bilhões em caixa, mas esses 360 bilhões são de capital praticamente especulativo. O Brasil está se tornando, o parque industrial brasileiro, né, está sendo o quê? Dilapidado. O Brasil tornou-se, nos últimos anos, simplesmente exportador de matérias-primas. Então, o que acontece quando há uma crise global? Tudo isso vem afetar o nosso país. Então, vira e mexe, o que acontece? O governo federal lança pacotes de desoneração. Então, linha branca. Ano passado nós observamos muito bem a questão dos veículos. E nessa questão dos veículos, você abre um leque para que haja o consumo. Então, você incentiva o consumo, mas são medidas temporárias. Você passa um determinado momento, você movimenta a roda de economia nacional, o público consumidor vai, através dessas benesses que o governo dá com baixas taxas de juros, ele consome muito. Numa outra ponta, mais para frente, o que acontece? O índice de inadimplência dessas mesmas pessoas que se endividam para comprar carros, linha branca, geladeira, televisões, tem um reflexo muito mais adiante. Então, são medidas paliativas para que, há uma crise, o governo lança um pacote para que haja o consumo interno. O que o governo tem que fazer, o governo petista, o governo da presidente Dilma, é realmente fazer a reforma tributária, abaixar de vez com a grande número de impostos. Isso que impede o quê? O crescimento muito mais rápido do Brasil. Então, e não temporariamente vir com pacotes que, de um momento ou de outro, estimulam o consumo, mas mais para frente e não se resolve o problema. O Parque Industrial Brasileiro, inclusive nessa reunião que a presidente Dilma fez com os grandes empresários brasileiros, eles cobram, ela pede para o empresariado, vocês precisam investir no Brasil. Logicamente, eles estão dentro da sua capacidade máxima de investimento, mas o que eles precisam receber do governo federal são esses pacotes, mas muito mais amplos, uma desoneração total dos impostos. Quer comentar, Adilson? Não, concordo. Acho que são medidas, na verdade, agora não foram só paliativas, né? Penso que isso deve ter tanto que se espera para 2013 já um impacto de mais de 200 milhões de reais para 2013 e 186 milhões já agora nesse ano com a redução dos impostos, né? Mas eu acho que são medidas válidas que outrora não era feito, né? Você falou uma coisa bastante importante, por exemplo, de pegar a questão portuária ou retroportuária, e aí vou citar só um exemplo que é a questão da malha ferroviária. Foi sucateado em outros governos e aí vem-se com medidas, ou seja, hoje se estimulando a questão do transporte ferroviário, né? Foi assim na época do Serra, da época do Fernando Henrique, ou seja, que destruiu realmente, e você vê que hoje são medidas que vêm, na verdade, agora assim, consertando, por exemplo, essa logística ferroviária que é tão importante para o país, não é? E claro que você precisa ter medidas, às vezes, mais audaciosas, ou seja, você desonerar ainda mais a questão dos impostos, é óbvio, né? Mas a gente sabe que isso, de uma forma abrupta, ela compromete, aí sim, não só a economia, mas a vida do brasileiro. A vida do brasileiro que, nesses últimos 12 anos, de fato, tem um valor real. Você tem um aumento, não um aumento do salário mínimo pela questão pura e simplesmente do valor, mas a questão do poder de compra que vem aumentando, né? Tanto que com essa redução, não só da linha branca, mas em especial do setor automobilístico, bate recordes, ou seja, e você vê que a produção interna e o consumo interno é cada vez maior, né? Exemplo disso são as nossas exportações. Está aí o nosso Porto de Santos, que mais uma vez bate mais um recorde, né? E só não é maior porque não se investiu lá atrás, também no Porto, como se investe dessa vez. Em medidas, às vezes, simples, seja na dragagem, o aprofundamento do Porto, que pela primeira vez está sendo feito no governo, como se diz, no governo petista, começou com o governo Lula e dando continuidade ao governo Dilma, do alargamento do Porto, onde possibilitará um tráfego muito mais intenso de navios, ou seja, porque entrará um e poderá estar saindo outro ao mesmo momento, coisa que isso não acontecia. Ou seja, são essas medidas que realmente faz o Brasil se tornar não só mais competitivo nas exportações. Essa medida
ela sim, ela aplica uma alíquota maior nas importações, ou seja, para se favorecer o consumo interno. O governo começa com essas medidas também, dar exemplos disso. Há a prerrogativa de se dar mais atenção à compra do governo, né? Aí eu elenco retroescavadeiras, só para essa mão de obra, por exemplo, de retroescavadeiras e afins, serão investidos quase 400 milhões de reais de pronto, ou seja, e favorecendo o mercado interno. Então, é um conjunto de medidas, como é na questão econômica, ou seja, que vão favorecer e a gente ter resultados. Claro que os resultados mais sensíveis serão a longo prazo, mas tão logo, por exemplo, esse ano, já da ordem de quase 190 milhões já poderá ser sentido, e isso é um reflexo, isso sem dúvida alguma será um reflexo não só para essa questão, que é uma questão macro, mas principalmente ali na particularidade. Que é... A desoneração do INSS me parece que é uma medida... 20% é um... E você já surte efeito rápido, né? Até na contratação. Exato, gente, exatamente. É fundamental. Vamos falar um pouquinho de política? 2 assuntos. O Demóstenes pediu demissão agora de manhã. O Demóstenes Torres, que estava... o senador Demóstenes Torres pediu a desfiliação do Democratas no começo da tarde desta terça-feira, após as acusações de seu envolvimento com o Carlinhos Cachoeira. Eu fiquei chateado aqui pelo Stefan Necessian, né, deputado federal pelo PPS, que também teria recebido dinheiro do Carlinhos Cachoeira. Ele se justificou, não é? E é uma pena, eu tinha um carinho muito grande pelo Stefan Necessian. Demóstenes, você acha que tinha como segurá-lo no partido, ou o Democratas fez bem em educadamente pedir para que ele saísse? Augusto, na realidade, o senador Demóstenes Torres foi uma decepção com o nosso quadro partidário, porque até então não só havia uma admiração sobre a sua pessoa de todos os partidos, né? Um senador que colocou o seu cargo enquanto exercendo ele, né, de uma maneira muito ética, e para surpresa geral de todo mundo, né, de todo o Congresso Nacional, de todo o país, foi pego, né, essas conversas com Carlinhos Cachoeira, que também, né, é a mesma pessoa que está junto aquele assunto petista também. Então, do Valdomiro Diniz. Valdomiro Diniz. Quer dizer, há uma quer dizer, deu uma cutucada em você agora, Adilson. Por quê? Não queria que... Nem sei quem é o Valdomiro Diniz. É apenas lembrar, né, a situação que essa figura, Carlinhos Cachoeira, não só atingiu o Democrata, o senador Demóstenes Torres, como também atingiu o próprio PT. É uma relação muito promíscua, né, entre empresariado e partidos políticos. Realmente, havia necessidade, sim, de ele pedir o seu afastamento do partido. Se não o fizesse, o partido iria expulsá-lo. E o Democratas, se o público tem acompanhado, já fez a mesma situação com o Aleluia, né, que foi governador do Distrito Federal. Assim que houve a comprovação de atos ilícitos, o partido tomou as medidas mais drásticas possíveis, quer dizer, a expulsão do seu quadro. Aconteceu com a Aleluia, e se não assim ocorresse com o Demóstenes, o partido sim iria fazer a expulsão. Existe um sentido de ética dentro do Partido dos Democratas. Qualquer ilícito dos seus dirigentes, o partido, como diz popularmente, corta na sua própria carne. Ele não fica passando a mão na cabeça, ele não fica tentando buscar artifícios para que não tome uma decisão de expulsão ou que aponte, né, as irregularidades. O que tem se visto